Olá, esse é mais um episódio da nossa série de conversas com as pessoas que fizeram a formação aqui com a Seja Trainee, ou seja, participaram de pelo menos uma das nossas formações e alcançaram a tão desejada aprovação num programa Trainee. Eu queria desde já agradecer o seu interesse em acompanhar o nosso conteúdo e a conversa que a gente vai ter a partir de agora é para reconhecer e valorizar a trajetória e a dedicação de uma pessoa que se esforçou bastante e alcançou a oportunidade de entrar em uma grande empresa como trainee e vai ser formada ali dentro para seguir na sequência da sua carreira já num nível mais à frente do que o caminho da trajetória normal que muitas pessoas acabam buscando quando concluem um curso de graduação. E hoje a gente vai conversar com a Fernanda Evangelista, que foi da nossa formação, né, a cursoria Turma 6. E, bom, eu não vou falar muito agora sobre a Fernanda, que vai ser mais legal se ela mesma se apresentar aqui para vocês. Então, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Desde já eu queria te parabenizar, primeiro, pela tua aprovação. Muito legal. Uma curiosidade aqui é que eu também fui aluno da Turma 6, né? Nós somos colegas de turma. E, então, parabéns. Toda a equipe da Seja aqui ficou muito feliz em saber da tua aprovação, quando você nos comunicou. E, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar esse papo, até para você se apresentar aqui para as pessoas que estão acompanhando, que você falasse assim de maneira bem objetiva, tá? Para a gente começar, o seu nome, a sua idade, a cidade de onde você é, o seu curso de formação e o nome do programa Trainee aonde você foi aprovada. Tudo bem? Beleza. Então, pode ir lá. Então, olá, Mara, é um prazer estar aqui, é uma felicidade de verdade, porque eu me chamo Fernanda, eu sou mineira de Sete Lagoas, eu tenho 25 anos. Eu me formei no final de 2021, que foi a mesma época que eu comecei na turma da cursoria. E hoje eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo, como trainee de inovação na gestão pública pela Vetor Brasil. Muito bom, muito bom. Fernanda, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história de vida, de repente até coisas que você trazia quando você começou quer dizer, não só quando você começou, né? Ao longo da sua trajetória pela aprovação no programa Trainee, provavelmente você relembrou de partes da sua história e que você trazia nos processos que você concorreu além. O processo da Vetor Brasil foi o único que você prestou, não, né? Não. Não, então, depois a gente fala um pouco sobre isso, então. Mas conta um pouquinho, assim, sobre o que você trazia, né? Um pouco sobre a tua história, quem é a Fernanda, né? E que você, de repente, trazia até quando você contava a sua história, seja num pitch, em algum momento, ou numa entrevista, né? Em algum momento você trazia nos processos seletivos, o que você contava sobre a Fernanda, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais aqui sobre você. Tá bom. Uma coisa que eu falei em todos os processos seletivos que eu participei, que eu sempre fui uma criança muito criativa, que gostava de liderar as brincadeiras, e que isso continuou na minha vida até hoje. Então, eu sigo sendo uma pessoa criativa. Eu escolhi um curso de graduação na área criativa, eu sou arquiteta urbanista de formação, e isso me tira um pouco da caixinha de alguns outras pessoas, outros candidatos, porque é um curso que você tem que sair da caixinha para poder fazer, né? Então, eu sempre valorizei muito nos processos a minha parte criativa e como isso ajuda na resolução de problemas complexos, por exemplo. Deixa eu ver. Eu esqueci o que eu tinha que falar. Tudo bem. Era para falar um pouquinho sobre você, né? Você falou que você tem essa coisa criativa que você trazia. Fica tranquila, não é para ser um pitch. Mas você tinha essa coisa de liderar as brincadeiras, de ser criativa. Tem mais alguma coisa que você acha que define quem é a Fernanda? Alguma coisa legal que você queria trazer sobre a sua vida? Não sei, sobre família, o que era importante para você? Sim, eu me lembrei de um ponto que eu sempre procurei organizações que gerassem impacto. Então, o meu treino da Vetor Brasil, por exemplo, eu escolhi ele por ser na gestão pública e por saber que eu poderia gerar um impacto muito grande por estar na gestão pública.
Então, uma coisa que eu valorizava muito na minha história, quando eu fazia os meus pitches, era o trabalho que eu tive na empresa júnior, dentro da faculdade, porque eu trabalhei numa empresa júnior de arquitetura, que o foco era levar serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, mostra que lá atrás eu já pensava nisso, eu já tinha esse interesse, que eu sigo com isso na minha trajetória até hoje. Então, essa é uma coisa que também que eu falava, a maioria dos processos seletivos que eu participei, eu citei essa experiência, porque ela foi muito transformadora para mim, para minha trajetória, e me abriu os olhos para o que eu queria ser de verdade como profissional. Que legal, que legal. Realmente, para o trainee, onde você... Eu acho que em outras empresas talvez também fosse coisas legais para trazer, mas parece que nesse da Vetor Brasil, essa experiência, né, que você trouxe casava bastante, né, com o que eu imagino que eles busquem lá. Mas já que você falou sobre o programa trainee, me conta aqui como é que... Você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre a palavra trainee? Como é que você ficou sabendo que existia uma coisa chamada trainee? Né? E quando você ouviu, assim, o que você achava que era? Quais foram as suas primeiras impressões quando você ouviu falar que existia uma coisa chamada trainee? Eu comecei a saber o que era trainee e procurar um pouco disso quando eu estava na graduação e participava dos grandes eventos das empresas juniores. Então, os encontros nacionais, encontros estaduais de empresas juniores, sempre tinham as grandes organizações como Ambev, Vale, que faziam palestras e coincidia as datas do evento, geralmente com as datas que eles abriam programas de estágio e trainee, que era nesse início de segundo semestre, assim. Então, eles sempre falavam disso nas palestras. E foi aí que eu ouvi a primeira vez o que era um trainee. E entendi que, mesmo não sendo de um dos principais cursos que você vê sempre nos programas trainee, mesmo não sendo das engenharias, do direito, da administração, eu poderia participar desse tipo de programa. Porque na arquitetura, isso não é falado como uma possibilidade de profissão. Você não ouve na faculdade que você pode ser trainee. Ninguém te fala isso. Então, você só descobre essa possibilidade se você procurar, se você for em outros lugares. Eu descobri ali, nesses eventos de empresas juniores, e eu comecei a falar sobre isso também para as pessoas ao meu redor. Então, hoje eu tenho alguns amigos que estão aí na mesma saga do trainee, por ter ouvido falar que essa é uma possibilidade, por eu ter contado para eles que isso existe. E eles me apoiaram muito também nesse processo, saber que não estava sozinha, que eu não era a única arquiteta correndo atrás. Inclusive, uma outra curiosidade é que uma menina da nossa turma, que já é trainee, a Thalissa Castro, ela era minha veterana na faculdade. Ela estudou na mesma faculdade que eu, a gente participou da empresa júnior juntas. E quando eu encontrei ela na turma da cursoria, na turma 6, eu até assustei, falei assim, nossa, outra pessoa, outra arquiteta que eu conheço, que está aqui também, que quer ser trainee, que viu essa como uma possibilidade. Então, é outra coincidência na nossa turma também. Que legal, que legal. Bom, eu vou te falar de mais uma outra coincidência, bom, a Thalissa foi aprovada no treino da Edux, né? Uhum. E uma grande coincidência é porque a Thalissa foi uma das minhas principais parceiras de jornada né, na busca pela aprovação nos programas trainee, porque a gente, em algum momento ali da cursoria, começou a conversar e a gente trocava mensagens lá pelo Instagram, né? Comemorando, às vezes, que avançou em alguma etapa, às vezes a gente estava no mesmo processo seletivo, né, e avançando juntos nas etapas, às vezes alguém tomava a bota e aí tinha alguém para desabafar, então eu sabia que vocês tinham essa conexão também, mas eu não sabia se você sabia que eu também, né, tinha alguma conexão com a Thalissa. Claro, não é uma conexão tão forte quanto a sua, né? Mas eu também era uma pessoa, dentre tantas pessoas que passaram pela nossa turma, a Thalissa era uma das pessoas mais próximas de mim, e até hoje, às vezes, a gente troca alguma mensagem ali pelas redes, né? Não nos conhecemos pessoalmente, mas muito legal, muito bom. Você falou um pouquinho sobre isso, né? Eu achei muito legal. Você teve essa experiência da empresa Júnior, e a empresa Júnior foi a sua primeira experiência profissional? Não, eu tive um estágio / jovem aprendiz quando eu estava no ensino médio, que eu era assistente da área de TI de uma faculdade. Nada a ver com o que eu fiz para minha vida. Mas foi a minha primeira experiência profissional. Aí na faculdade eu fui parte da empresa júnior, fiz estágio no escritório de arquitetura, né, que era minha obrigação no curso. E depois trabalhei 1 ano como arquiteta, 6 meses como freelancer, e aí veio a aprovação. Bacana. E você, quer dizer, você ouviu falar sobre trainee na faculdade,
mas ainda assim, pelo menos antes de conseguir a aprovação, você estava seguindo na tua área de formação. Você estava, de fato, decidida que você queria ser aprovada num trainee e foi trabalhando até um certo tempo na área de formação, porque né, até a aprovação, pelo menos, você precisava ter alguma renda, imagino eu, ou para você, em princípio, as duas coisas eram válidas, o que desse mais, o que você conseguisse, você estava feliz? Como é que era esse teu desejo, né, de ser aprovado no programa de trainee? E o quanto você acreditava que era possível? Na pandemia, eu comecei a focar mais nos programas trainee, a entender melhor o processo. E a experiência que eu tive na empresa júnior me mostrou o quanto eu gostava das áreas de gestão. Mas eu já estava tão na frente do curso que eu ficava pensando, não sei se eu quero trocar. Até que eu vi que eu poderia participar de muitos programas de trainee com a minha formação. Não era uma necessidade ter uma formação em administração, então eu não precisava trocar de curso para ser trainee. Então eu escolhi terminar a minha graduação em arquitetura sabendo que eu queria transicionar de área. Então, no final da minha graduação, eu tinha um ano de TCC, então no meu ano de TCC, eu tinha duas frentes de trabalho, uma o TCC e outra me especializar, saber mais sobre autoconhecimento, e foi aí que eu achei a Seja Trainee, para conseguir participar dos processos no ano seguinte. Eu me candidatei a alguns trainees ali antes de me formar, antes de fazer a cursoria, não ia muito para frente, mas eu já sabia disso. Então, o trainee veio para mim também como uma grande oportunidade de transicionar de carreira sem precisar mudar de curso. Muito bom, legal. E falando sobre a Seja Trainee, né? Me fala um pouquinho mais como você ficou sabendo, né? Como é que você conheceu a Seja Trainee e como é que foi, né? Enfim, como que você decidiu? O que te fez decidir a entrar para a cursoria? Você Quando pode eu falar também, comecei desculpa, deixa eu só voltar. Como você conheceu a Seja Trainee, o que te fez né, optar por entrar para a cursoria, e como você mencionou que você prestou alguns programas antes, como é que você se sentia nos programas antes de entrar para a cursoria e o que isso mudou? Se você conseguir juntar um pouco tudo isso. Quando eu comecei a procurar mais sobre o trainee, a página da Seja foi uma das primeiras que eu achei por ter o compilado de todos os trainees abertos, eu achei muito útil. E eu comecei a acompanhar o Instagram no dia a dia, alguns outros perfis ali que falavam sobre a mesma coisa, de alguns até ex-alunos, ex-mentorados, né, da Seja Trainee. E aí, quando eu participei de 2 eventos gratuitos da Seja antes de entrar na cursoria, que eu não ia tão bem nos processos, eu tinha muita dificuldade em avançar nos processos que eu fiz antes da cursoria. Então, eu sabia que eu tinha uma necessidade ali. E aí, eu participei dos eventos gratuitos e fui esperando tanto ter o dinheiro quanto ter o tempo, porque eu estava ali no ano de TCC, então eu sabia que eu tinha que estar bem no finalzinho do TCC para conseguir me dedicar à cursoria, e eu queria muito. Então, quando abriu a turma 6, que foi, se não me engano, na Black Friday, assim, em novembro, eu apresentava meu TCC, tipo, em 15 dias. Então, eu sabia que eu ia conseguir me dedicar. Eu tinha ali o dinheiro para poder conseguir pagar a cursoria, mesmo depois que eu terminasse a faculdade, não tivesse mais o estágio. Então, foi o momento que eu falei, é a minha hora, eu vou tentar agora. Eu vou ter tempo, muito em breve, para me dedicar a isso. E aí, eu entrei para a cursoria, para a turma 6. Comecei a assistir todas as lives, a acompanhar a trilha. Admito que eu não fiz todas as atividades da trilha, porque pouco depois eu comecei a trabalhar de novo. Mas eu vi uma diferença gritante, principalmente na forma como eu enxergava as empresas. Porque antes eu tirava para todos os lados. Eu não sabia a importância de ter o meu perfil alinhado com o da empresa. Que se eu não escolhesse muito bem as empresas que eu ia participar, eu tinha muito menos chance de ser aprovada, e também que eu ia ter um desperdício de energia muito grande, tanto da minha parte quanto da parte das pessoas que faziam a seleção da empresa, porque eu não tinha perfil. Então, o grande divisor de águas para mim, assim, da cursoria foi entender quais empresas tinham a ver comigo, que vem essa questão de procurar empresas que alinhassem com o meu propósito de gerar transformação. E essa, para mim, foi o maior motivo de ter entrado na cursoria.
Muito bom. Você falou de um ponto aí também que eu acho muito interessante. Quando a gente não tem nenhum preparo, não tem muito conhecimento, a gente sai mesmo atirando para todos os lados, né? E uma das coisas, as pessoas que defendem essa estratégia, vamos dizer assim, de se inscrever em diversos programas de trainee, é de pegar mais experiência, né? Mas, por outro lado, se você entra em empresas, entra no processo de empresas que você não está alinhado com aquela empresa, provavelmente logo nas etapas iniciais, ou se você não está preparado também para os testes de lógica, enfim, mas a probabilidade de você ser reprovado, de você levar bota, é muito grande. E o peso de ser reprovado no processo também é algo que deixa a gente para baixo, né, pelo menos um tempo. Então, como que você lidava, né, com essa questão das reprovações ao longo das tentativas? Você acha que você conseguiu filtrar bastante, de modo que você talvez levou, né, tomava bota em processos que você estava alinhado, mas conseguiu entender os motivos, ou tomava tanta bota porque inscrevia em muitos programas e não conseguia, sabe, nem pensar, assim, ficava muito para baixo. Como é que você lidava com essas coisas? Você acha que com o passar do tempo você conseguia entender melhor? Não sei. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre essa jornada, porque até você falou que prestou outros programas ainda Vetor Brasil, então eu queria entender, a gente está aqui para celebrar a tua aprovação e tudo, mas para as pessoas que estão acompanhando, entenderem também que faz parte, a gente tem casos de algumas pessoas que inscreveram em um programa e aprovaram já nesse único programa, mas não é o padrão, né? Então eu queria entender um pouco como é que era para você as reprovações que você teve ao longo do caminho, se mudou, se no começo tomava um monte, depois passou a tomar menos, porque escreveu menos, como você lidava, como você superava. Desenvolve um pouco isso para a gente, como era para a Fernanda essa questão e como você lidou para chegar até a tua aprovação. No início eu ficava muito triste e frustrada e falava, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não dou conta. Aí eu conheci a Seja e entendi que tem um processo de preparação, que você pode se preparar para prestar um trainee. E aí é o divisor de águas. Que antes você ia com a sua bagagem, então o meu curso, por exemplo, não tinha um grande foco em lógica. Até hoje eu tenho problema com lógica. Tenho. Mas eu tinha ali na cursoria como estudar lógica. Eu sabia que era uma questão importante. Então, eu comecei a me frustrar um pouco menos, porque eu entendia que era um processo. E também, como eu já sabia que eu tinha pelo menos aí 3 anos para o mais comum, né? Eu tinha 3 anos para conseguir um trainee, de acordo com o meu tempo de formação, e eu comecei a estudar e me preparar logo no início, logo que eu me formei, as primeiras botas que eu levei, eu fiquei muito triste, mas eu entendia que era um processo, que era para ser assim mesmo, e que mais para frente eu ia avançar. E realmente, eu comecei a avançar, a passar das etapas de lógica, de vídeo, no segundo semestre de 22. O primeiro trainee que eu cheguei na fase final é o da Vetor Brasil, que eu fui aprovada. Antes disso, eu cheguei a umas 3 dinâmicas, se não me engano. Não cheguei nunca no painel de negócios. Mas o primeiro que eu sentei, me dediquei, entendi que era para mim e não passei, foi muito triste. Eu tenho bem marcado assim na minha mente os 2 processos que eu queria muito e não passei. E depois veio o da Vetor Brasil, que ele para mim foi uma possibilidade de futuro. Porque como não é um trainee que você passa e começa a trabalhar, eu poderia passar nele e ter ali como stand-by de carreira mesmo. E se eu passasse em algum desses outros que eu queria muito, eu poderia ir para eles também. Então eu tinha esse stand-by. Mas foi muito decepcionante e foi muito feliz quando eu passei. A primeira vez que eu cheguei numa dinâmica, que eu não passei nela, eu entendi que eu estava no caminho certo, que tinha como chegar lá, que dependia de mim e do meu esforço. Eu não passei naquela dinâmica, mas no próximo processo ativo que eu tentei, eu cheguei na dinâmica e eu fui melhor. Não passei de novo, mas tá tudo bem. E aí no terceiro foi o da Vetor que eu cheguei até o final.
Muito bom. Você se lembra, assim, do momento, você falou que daqui a pouquinho eu vou até pedir para você explicar um pouquinho mais sobre o trainee da Vetor Brasil, né, que é um pouco diferente de outros programas de trainee que as pessoas estão acostumadas, mas eu queria, antes disso, você falou que você foi aprovada em novembro, né, do ano passado, você começou a trabalhar agora em agosto desse ano, então é uma particularidade do programa da Vetor Brasil, que daqui a pouco você explica melhor. Mas, assim, por mais que foi lá em novembro do ano passado, né, que você ficou sabendo, você se lembra daquele momento da aprovação? Como é que foi que você recebeu a notícia? De que forma a empresa informou? Com quem? Como você recebeu a tua, né, o sentimento que você teve? Com quem que você falou? Como é que foi, assim? Você tem uma lembrança clara desse momento na tua cabeça? Eu tenho, mas antes eu vou voltar um pouquinho na minha entrevista com a Vetor Brasil. Por quê? Quando sai o programa, eles lançam um edital e lá tem as datas que eles esperam dar resposta das etapas. Então eu tinha ali uma noção de quando ia acontecer as coisas. Mas eu tinha uma viagem planejada. E as entrevistas, elas eram feitas em chamadas. Então, você é avisado que você passou para a etapa de entrevistas e você está em stand-by para marcar a sua entrevista. E aí, uma semana antes, se eu não me engano, eles te mandam um e-mail falando: você vai ser entrevistado na próxima semana, esses horários escolhe. Eu recebi o meu e-mail da entrevista, eu estava arrumando minha mala para viajar. Uma viagem planejada há meses. E aí eu falei: tô ferrada, como é que eu vou fazer isso? O que, que vai acontecer comigo? Como que eu vou estudar para essa entrevista? Como que eu vou me preparar para isso no meio de uma viagem? Porque as datas que eu tinha, todas as datas disponíveis, eu ainda estaria na viagem. Então, eu abdiquei de um tempo de lazer nessa viagem para poder estudar, para poder me preparar, para poder fazer entrevista. E foi muito importante que as pessoas que estavam viajando comigo entenderam esse momento. Eles me apoiaram, era minha família, eles me apoiaram desde o início dessa trajetória e eles entenderam. Eu falei com eles, tipo assim, vocês podem ir passear, eu fico aqui fazendo entrevista, tá tudo certo. Eles, não, a gente vai ficar aqui. Porque eles queriam me apoiar caso desse errado ou caso fosse bom. Então, eu estava muito ansiosa no dia da entrevista, muito ansiosa mesmo. No início, era 10 horas da manhã, se não me engano. E aí eu acordei às 7, 8 horas ali, e eu não conseguia comer, eu estava com sede de vômito, todos os sinais de ansiedade possíveis. E eles tentaram me acalmar e tal. E aí eu fui fazer a entrevista. Na hora que abriu a câmera, eu me acalmei, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Então fazia sentido para mim estar ali. E aí naquela hora eu me acalmei. Eu fiz a entrevista, foi mais ou menos 1 hora, assim, e ficou todo mundo atrás da porta, assim, esperando, ouvindo o que estava acontecendo mesmo. E na hora que eu saí, eu falei, passou, agora não é mais comigo. E fui viver o resto da minha viagem. E aí eu sabia, pelo cronograma que eles lançaram antes, que uns 15 dias depois eles iam falar mais ou menos se você tinha sido aprovado ou não. Aí eu tinha voltado da viagem já, eu estava no trabalho, meu horário de trabalho normal, e eu recebi um e-mail. Aí eu olhei assim, Vetor Brasil. Eu estava tão acostumada a receber negativa de processo que eu não esperava positiva. Então eu olhei assim e falei, tá. Deixei um pouquinho assim, era fim do dia e esperei chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa e eu abri o e-mail, aí foi o choque real que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada na entrevista. Quer E dizer, aí você só viu, você deixou o e-mail em stand-by, você só viu quando você chegou em casa, que você só foi eu abrir. só vi quando eu cheguei em casa. Pelos dois motivos. Se eu ficasse muito feliz, eu não sabia como ia ser a reação das pessoas do trabalho, porque eles sabiam que eu poderia ir embora do trabalho em algum momento. E se eu ficasse muito triste, eu podia chorar, porque eu sou uma pessoa que chora mesmo. Porque como era um processo que eu tinha me dedicado, que eu vi que eu fui bem na entrevista, então se eu não tivesse passado, eu ia ficar muito triste. E aí eu ia chorar. Então eu queria poder ter essas duas reações no meu tempo. Então eu cheguei em casa, aí eu li o e-mail, eu não acreditei, eu chamei a pessoa que morava comigo para ler também. Aí falou, é isso mesmo. E aí eu liguei para minha mãe, que foi o maior apoiadora de tudo isso, chorando. Eu falei, mãe, eu passei, é o primeiro processo, valeu a pena todo o sofrimento, toda a correria e tal. E aí, como é um processo um pouco diferente, eu sabia que eu tinha passado, mas que eu não ia começar a trabalhar. E aí, na semana seguinte, se não me engano, eles fizeram uma live com toda a primeira leva de aprovados, que no meu processo acho que foram 3 chamados de aprovação. Porque
que você era aprovado, mas você tinha que aceitar a aprovação. E para isso eles faziam uma live explicando direitinho como é que funcionava o processo e tal. E aí, depois dessa live eu marquei lá que queria continuar no processo, que queria seguir para alocação. E aí eu falei, tá, sou quase trainee. Porque tem isso também. Na Vetor Brasil, você não é trainee até você estar dentro do órgão público. Então, eu passei, mas é o quase. Não foi a sensação total do, meu Deus, eu sou trainee, eu consegui. Foi o quase, assim. E a sensação, e quando você começou no mês passado, você acha que esfriou um pouco, ou no primeiro dia que você foi para o órgão público onde você está agora de fato atuando, voltou aquela sensação? Você tem um crachá, por exemplo? Como que você se sente pertencendo àquele lugar, na posição que você está hoje? Que tipo de coisa te faz ter a certeza que você está ali, que agora sim deu certo? Como é que é isso para você? Eu não tenho um crachá lá, mas os trainees dentro do órgão público que eu trabalho, eles são responsáveis por levar a inovação. Então, todas as pessoas que passam pela nossa sala, que olham para a gente, sabem que a gente é uma mente fresca ali e que está ali para trazer algo de novo, para melhorar o trabalho deles, para melhorar algum processo e para, no final, gerar um impacto lá na ponta, na população. E aí, eu me senti trainee. Quando as pessoas começaram a olhar para mim como uma referência em inovação, uma referência em mapeamento de processos, uma referência em cultura, eu falei, tá, agora é isso. E eu tô numa equipe com 5 outros trainees. Então foi uma construção coletiva ali. Tipo, a gente foi se entendendo como trainee ali na nossa salinha. E nós entramos, 4 de nós entramos juntos, no mesmo dia, na mesma semana. Então todo esse processo foi da gente junto. E foi aí mesmo que eu me senti trainee. Que legal, que legal. Bom, o pessoal que está acompanhando aqui já ouviu a gente falar um pouquinho, você falar que aprovou em 21, mas aí só começou... 21, desculpa. Aprovou no final de 2022, né, em novembro, mas começou a trabalhar só agora em agosto de 2023, e fica pensando, mas que negócio é esse, né, meio diferente e tal. Então, vamos rebobinar um pouco a fita aqui agora, e vamos voltar para esclarecer para as pessoas o que é a Vetor Brasil, primeiro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Vetor Brasil, e depois a gente passa para um segundo momento para falar sobre o que é o trainee da Vetor Brasil. Mas, por enquanto, o que é a Vetor Brasil? O que é essa? É uma empresa pública? É uma ONG? Qual é o objetivo? Como é que você define a Vetor Brasil? A Vetor Brasil, ela é uma organização não governamental e não partidária. Ela não é uma ONG, mas ela também não visa lucro. O objetivo da Vetor Brasil é encontrar jovens de alto potencial que queiram ser a mudança do governo. Então, a Vetor Brasil seleciona esses jovens e colocam eles à disposição do governo. Então, ela só faz essa seleção. Então, é uma organização que visa selecionar pessoas com impacto e depois que a gente começa a trabalhar no órgão público, formar. Eles são responsáveis pela trilha formativa de inovação, de entender o que é o serviço público, de como que o serviço público funciona, porque a gente entra sem essa bagagem, então, e a gente tem que aprender, e eles são responsáveis por dar isso pra gente. Então, não são eles que contratam a gente, de certa forma, mas eles que selecionam e colocam a gente à disposição do governo. Legal. Então já deu para entender também um pouquinho, quando você falou para a Vetor Brasil, quer dizer, a pessoa que passa no trainee, a pessoa que é aprovada no trainee da Vetor Brasil, não está sendo formada para ser uma liderança dentro da organização Vetor Brasil, né? Ela não vai ser coordenadora, gestora, gerente, diretora na Vetor Brasil. Ela vai ser formada pela Vetor Brasil para trabalhar num órgão público, é isso, né? Isso, é isso mesmo. A Vetor Brasil, ela não é o nosso contratante, ela é nosso treinador mesmo. Legal. Ela que faz a ponte entre a gente e o órgão público e ela que dá toda a trilha de formação que a gente precisa para estar lá dentro e para evoluir como pessoa e como profissional. Bacana. E agora falando sobre o programa, então entrando um pouquinho mais no detalhe sobre o programa Trainee da Vetor Brasil, então você já esclareceu que o Vetor Brasil faz a seleção das pessoas para depois serem alocadas
aí em órgãos públicos, né? Esses órgãos públicos, eles são órgãos estaduais, ou é da administração federal, ou é municipal? O órgão que você está alocada hoje, qual que é? Hoje eu estou alocada na FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Pesquisa, Extensão e Inovação do Estado do Espírito Santo. Bacana. É um Então, quer órgão dizer, é estadual. órgão estadual. É um Legal, órgão muito estadual. bom. Ele é similar ao que em São Paulo tem a FAPESP? Isso, é a FAPESP do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Muito bom. Eu imaginei, quando você falou, imaginei que era isso. Bom, e você está aí alocada. O programa Trainee da Vetor Brasil, ele tem a duração de 1 ano, é isso, essa formação? Isso, a formação dura 1 ano, mas o órgão que você está alocado pode escolher ter você por até 2 anos. Então, o meu contrato com a FAPES, por exemplo, é um contrato de 2 anos. 1 ano eu tenho um contrato com a Vetor e com a FAPES, e no outro ano é só com a FAPES. Bacana. Por exemplo, aí na FAPES, depois, se você quiser continuar, se você se identificar com o órgão e você quiser seguir aí, não é uma efetivação automática, né? Existe algum tipo de processo seletivo que você poderia concorrer ou não? Você poderia ser efetivado automaticamente? Como que funciona se você se identificar, se o pessoal gostar também de você e você quiser dar sequência? Qual a opção específica? Eu sei que talvez não seja o caso de todo mundo que é aprovado no Vetor Brasil, mas especificamente no seu caso, existe alguma possibilidade de seguir aí na FAPES? Como que é? Essa parte é mais complicada, porque as pessoas que estão na FAPES, muitas delas são indicações políticas. Então, para eu conseguir estar na FAPES, eu precisaria receber uma dessas indicações políticas. Então, é mais difícil. Existem alguns trainees que os gestores deles percebem um grande potencial, percebem que a pessoa se identificou muito ali, e aí os gestores correm atrás para que aquela pessoa seja efetivada. Então, receba um cargo comissionado dentro do governo. Mas não é a maioria. Muitas das pessoas que estão aqui no treino da Vetor Brasil estão se preparando para processos maiores, estão se preparando para concurso, ou para migração de carreira, ou para outras oportunidades depois. Estar dentro do governo, na posição que a gente está hoje, é muito difícil, é raridade dentro desse processo. Interessante. E então, se você pudesse falar um pouquinho mais agora, não só sobre o teu caso específico, mas até para as pessoas que, porventura, possam se interessar pelo trainee da Vetor Brasil. Normalmente, normalmente é difícil falar, mas assim, quais são as possibilidades de sequência de carreira para quem passa por esse trainee da Vetor Brasil, né? Pelo que você já estudou ao longo do processo seletivo, quando você se interessou pela Vetor Brasil. Eu imagino que Vetor Brasil tenha em algum momento conversado com vocês, aprovados, ou mesmo durante o processo seletivo, e já mostrado quais são algumas das possibilidades, né, depois que terminar essa formação. Então, uma vez que não é garantido, né, que você continue aí nesse órgão onde você está hoje, para as pessoas, de maneira geral, que são aprovadas, ficam esse tempo de 1 a 2 anos em algum determinado órgão, e qual que são as possibilidades de sequência de carreira depois desse período? A Vetor Brasil alinha com a gente desde o início que a taxa de efetivação é baixa, porque depende do órgão público e do governo daquele estado ou daquele município. Então, desde o início, tem esse elemento de expectativas, que é um programa de 1 ano com a Vetor e pode ir até 2 com o órgão, e que a Vetor não se responsabiliza pelo que vai acontecer depois. Eles deixam claro que todas as portas estão abertas, comentam sobre essas portas, mas eles não assumem essa responsabilidade de efetivação em nenhum cargo. Quais são as portas, né? Quais são os caminhos? O primeiro seria conseguir um cargo comissionado dentro do órgão que você está, mas essa é uma indicação política, então não é garantido que você vai conseguir. E aí tem os caminhos normais, de voltar a procurar um cargo de analista. Tem muita gente que entra no treino da Vetor para entender como funciona o serviço público, entender se ele quer isso, e aí passa a estudar para concurso, por exemplo. Tem as pessoas que, como eu, entraram com a oportunidade de ganhar experiência em outra área, de transicionar de carreira, e aí conseguir
um trainee de uma outra organização ou um emprego nessa área que a pessoa quer transicionar, que é o meu caso. E eu acho que é isso. Muitas pessoas, os caminhos são cargo comissionado, concurso, voltar a procurar vagas de analista e de trainee. Bacana. E tem uma outra questão que me chama a atenção, quer dizer, a Vetor Brasil, ele é um trainee que ele é muito voltado, aqui na cursoria a gente trabalha, uma das questões que a gente trabalha de autoconhecimento é para que o pessoal que participa da nossa formação entenda quais são as suas âncoras de carreira. E uma das âncoras de carreira é a âncora de causas sociais, né? Então, o Vetor Brasil é um trainee justamente para quem percebe que tem uma das âncoras é essa questão de causas sociais. O Vetor Brasil é uma das possibilidades, mas tem uma outra que é o Ensina Brasil, né, que não tem, assim, em princípio, uma conexão, né, são né, organizações diferentes, o Vetor Brasil e o Ensina Brasil, mas me parece que durante o processo seletivo existe alguma conexão, né? Como é que é isso? O que você pode trazer para a gente? Sim, o Ensina, ele é um programa voltado para o pessoal da licenciatura atuar em escolas e ter ali junto uma pós-graduação, né? Enquanto ele está no ano de trainee sendo professor ou trabalhando em alguma escola, ele também faz uma pós-graduação. E como são propósitos similares de gerar impacto na sociedade, existe uma parceria, de certa forma, entre a Ensina Brasil e a Vetor Brasil, que as pessoas que são alumnes do Ensina, ou seja, pessoas que já terminaram o programa do Ensina ou estão para terminar, não precisam fazer algumas etapas do processo seletivo da Vetor, porque são etapas muito similares. Então, as etapas de teste de lógica, teste de perfil e código de ética, que é uma particularidade do processo da Vetor, o pessoal que vem do Ensina não precisa fazer. Eles vão direto para a parte de dinâmica de grupo, entrevista de competências e a entrevista com o órgão público depois. Muito bom. Bom saber, então, para quem se interessa, né, para quem tem essa âncora forte aí de causas sociais, quem sabe a pessoa se interessa também pelo Ensina Brasil, se fizer o programa do Ensina Brasil, depois já entra numa fase já mais para frente do processo seletivo para o Vetor Brasil, né? Muito bom, muito bom. Acho que muita gente não sabe dessa conexão, vamos dizer assim, que tenha, né, no processo seletivo, né? Deixa eu te perguntar uma outra questão aqui, de curiosidade, quando você entrou para a cursoria, como que você se organizou, né, para poder custear o valor, né, da cursoria? Você já estava se preparando antes e guardou um dinheiro, ou você correu atrás, né, fez acontecer para ter o dinheiro? Como é que foi que você se programou financeiramente para conseguir entrar para a cursoria, pagar o valor da cursoria? O primeiro evento gratuito que eu participei, no final eu fiquei com muita vontade de fazer a cursoria. E aí eu fui olhar o valor e falei, ok, eu não tenho isso agora. Mas eu também não tinha tempo naquele momento. Então eu comecei a me planejar melhor financeiramente, a conseguir guardar parte do meu salário do estágio para poder fazer a cursoria quando eu tivesse tempo. Então lá no final do meu TCC, que eu fui de fato fazer a cursoria, eu tinha o dinheiro. Se eu não me engano, eu paguei até à vista, porque sempre tem um desconto legal para quem paga em uma parcela. E aí eu consegui juntar esse dinheiro e paguei a cursoria em uma parcela. Mas foi um planejamento. Eu decidi que era uma coisa que eu queria muito fazer, então eu abdiquei de algumas outras coisas, abdiquei de alguma atividade de lazer e tal, para conseguir guardar esse dinheiro e fazer a cursoria quando fosse o momento certo para mim. Muito bom. Deu para perceber ao longo dessa nossa conversa que você é uma pessoa. Eu não sei o quanto você tem conhecimento disso e o quanto, de repente, você trouxe isso nos programas, né, que você participou. Mas, pelo que a gente conversou, você me parece uma pessoa realmente que costuma planejar as coisas, né? Você falou aqui que você planejou uma viagem por meses, né? E que foi acontecer justamente quando você estava ali nas fases finais do processo seletivo. Você falou agora que você planejou para poder ter o valor para a cursoria, né? Para poder custear. E você também falou aqui que você, quando pensou em prestar os trainees, que você também se planejou que você tinha até 3 anos, né, para ser aprovada, porque a maioria dos programas aceita
de 2 a 3 anos de formado, né? Você tinha consciência, isso é uma coisa que você tem, esse entendimento, que é um dos seus pontos fortes, você costuma trazer isso? Foi algo que você descobriu na cursoria? Como é que é essa questão do planejamento para você? É algo que eu vejo em mim desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de planejar os objetivos. Então, eu posso até ter um pouco de dificuldade para definir o que eu quero, mas quando eu tenho claro o que eu quero, eu traço um plano. Tudo bem, que às vezes alguma coisa acaba não acontecendo do jeito que a gente quer, mas eu traço o plano para todas as minhas metas. E eu acredito que isso me ajuda muito a alcançá-las e também a equilibrar minhas expectativas. Como eu sabia ali que eu tinha 3 anos, foi frustrante no início, mas eu entendia que eu tinha tempo. Então, ok, eu ainda tenho 2 anos, eu ainda tenho. Agora eu ainda tenho 1 ano. Então, como eu estou nesse treino da Vetor Brasil por 1 ano, eu já estou pensando o que eu vou fazer depois, que eu ainda tenho possibilidade de conseguir outro trainee quando eu finalizar esse. Então, eu costumo fazer esse planejamento, é uma coisa que eu costumo usar assim nos processos seletivos, é como um dos meus pontos fortes, e eu tenho ciência disso e uso muito a meu favor. Legal, porque a gente vê que tem muita gente quando conhece a Seja, né, em alguma das nossas redes, muita gente questiona, né? Mas o trainee tal tá aprovado, tá aberto agora, né? E dá tempo de eu começar a me preparar, né? E a gente fica sempre naquela coisa, mas se você não começar agora, quando você vai começar? Né, a gente tem essa questão. É legal ver esse teu perfil, que você, quer dizer, você entende, né, pelo que você trouxe aqui, que faz parte de um processo. A gente já teve, de fato, algumas pessoas que aprovaram, às vezes em 2 meses a pessoa entra na cursoria e logo em 2 meses a pessoa aprova. Mas a gente sabe que isso não é a média, né, das pessoas. E o que chama atenção é que, além de se planejar, você parece que é uma pessoa que muito persistente, né? Você estava na faculdade, quer dizer, você ainda não tinha conseguido, você se formou, não conseguiu ainda a aprovação num trainee logo de cara, e você foi trabalhar na sua área, né? Quer dizer, depois da empresa júnior, você falou que começou a trabalhar na sua área de formação, que é arquitetura, e você seguiu por um tempo até conseguir a sua aprovação, né? Então, acho que fica claro também que além do planejamento, é necessário a pessoa continuar se dedicando, né? Porque para algumas pessoas pode ser que venha rápido, mas você foi aprovada, você começou agora esse ano, mas você foi aprovada com mais ou menos 1 ano, né? Que você entrou na cursoria. Você entrou na cursoria em novembro de 21, foi aprovada em novembro de 22. E o que a gente percebe pela a média de tempo de preparação dos nossos alunos, é que realmente, na média, as aprovações ocorrem a partir de 6 meses que a pessoa está se preparando, até 12 meses. Né? Você conseguiu a tua aprovação justamente dentro desse intervalo de 6 a 12 meses. E a gente vê que muitas pessoas que nos procuram, que procuram a Seja Trainee para começar uma formação, elas já estão querendo aprovar num programa de trainee que está aberto no momento, né? Você se lembra, assim, quando você... tudo bem, você falou para a gente já que você tinha na cabeça, que você tinha até 3 anos para aprovar e tudo, mas você lembra se essa coisa da tua opção por entrar para a cursoria estava relacionada a algum programa que estava aberto naquele momento, você estava naquela pilha, vamos dizer assim, de aprovar, ou realmente desde o começo você sabia que era um processo mesmo e não era um programa específico que abriu naquela hora que estava te motivando a entrar para a cursoria? Como é que foi isso? Tinha algum programa, né, eu preciso entrar na cursoria agora, porque eu tenho que aprovar nesse, ou não era assim para você? Não era tão assim para mim, porque eu entrei quando eu consegui me dedicar. Mas eu acompanhei o conteúdo da Seja por um tempo e fiquei olhando mais ou menos quando abriam alguns trainees. Então eu sabia que no início do ano seguinte iam abrir alguns trainees que eu tinha muito interesse. Então eu falei, ok, dezembro e janeiro vai ser o meu foco, porque em fevereiro vai abrir trainee XXX que eu quero. Então não era o meu objetivo aprovar rapidinho quando eu entrei na consultoria, eu entendia que era um processo desde o início,
Mas eu via ali no início, em fevereiro, quando começam a sair os programas trainee no início do ano, que eu tinha uma oportunidade. Quem sabe ali desse certo. Mas eu também fui um pouquinho com expectativa baixa. Porque o que eu pensava era que a maioria dos trainees que eu tinha interesse são programas que abrem, são programas recorrentes, que abrem ou todo ano ou a cada 2 anos. Então tá, eu não passei ali naquela primeira tentativa. Mas se aquela empresa realmente tiver a ver comigo, que é uma coisa que eu ia descobrir na consultoria, eu posso tentar no que vem de novo. Foi uma coisa que eu tinha na cabeça. Inclusive, eu quase me inscrevi de novo no programa da Vetor. Porque uma coisa que eles falam é, se você não for alocado em 12 meses, você pode escolher participar de novo e você também tem uma vantagem ali no processo. Você passa algumas etapas de cara no processo. Eu estava quase me inscrevendo no programa do Vetor, porque ele abriu 2 semanas depois que eu comecei a trabalhar. Então, eu já estava me preparando para isso e consegui a minha vaga. Porque eu acho que é uma coisa que eu não falei no treino da Vetor, mas eu fiz 2 entrevistas para a Vetor e não fui aprovada. Então, eu fiz depois de ter sido aprovada em novembro, eu fiz mais 2 entrevistas, uma em maio e uma em junho, e também não fui aprovada nesses órgãos públicos, e fui aprovada na outra entrevista que eu fiz em junho. Então, teve ali um outro processo de frustração e que eu sempre focava no é um processo, a minha hora vai chegar e eu vou conseguir sim o que eu quero. Então, teve essa expectativa, mas não foi o que me levou de cara para a consultoria. Bacana. Quer dizer, na Vetor Brasil, então, você é aprovada pela Vetor Brasil, aí depois você pode indicar mais ou menos a época que você gostaria de começar a trabalhar. Eles vão te apresentando para algumas possibilidades dentro daquela escolha que você também sinalizou para eles, e você ainda vai ter, nesses órgãos, você ainda vai ter ainda uma entrevista para saber se aquele específico que você queria, que a Vetor Brasil vai tentando fazer esse match, né? Entre Isso. você e o órgão, e às vezes pode ser que naquele primeiro que você tentou também não dê certo, e você vai tentando outros nesse intervalo de 12 meses, não é isso? Isso. Logo que você é finalista, então quando você aprova na Vetor, você não é trainee, você é finalista da Vetor Brasil. E aí eles te enviam um formulário de preferências, que aí você fala o tipo de órgão, secretaria, área que você gostaria de trabalhar, quando você tem disponibilidade de começar, e eles te pedem também um mini currículo e uma mini biografia, que é o que o órgão público vai receber de você. Então, mais ou menos 1 mês antes da sua data de disponibilidade, eles começam a enviar o seu perfil quando surge alguma vaga que tem a ver ali com as suas preferências. Então, eu coloquei disponibilidade para janeiro, se não me engano, acho que foi mesmo, acho que foi janeiro, e eu recebi minha primeira vaga em março. Aí eu recebi a vaga, eu fiquei analisando e falei, no fundo eu acho que não é para mim, que era na área de contabilidade, que é uma área que eu não tenho tanta proximidade assim. Então eu neguei a vaga, que também existe essa possibilidade. Se você receber alguma vaga que você olha e fala não é para mim, você pode negar antes de fazer a entrevista. E se depois da entrevista você falar, tá, descobri o que eu vou fazer de fato e não é para mim, você pode negar também. Quanto você pode ser reprovado na entrevista, como eu fui. Então, é um processo que realmente é um processo. Você coloca quando você quer começar, se você quer começar, onde você quer trabalhar, em que estados você gostaria de ir ou que você se disponibiliza para ir, porque é um programa no Brasil inteiro. Então, eu sou de Minas, estou no Espírito Santo, é pertinho. Mas eu recebi vaga do Maranhão, do Mato Grosso, então eu poderia ter ido para esses lugares que são mais longe também. E que você vai conhecer o lugar que você trabalhar antes. Então, você é indicado para um órgão público, esse órgão público entra em contato com você, marca uma entrevista com você, alinha as expectativas e te conhece. Aí é o momento de você conhecer o órgão e do órgão te conhecer, e os dois podem negar e aprovar. Então, você também pode escolher que, ok, não é mais para mim, e o órgão pode falar, eu acho que tem outro perfil que combina mais com a minha vaga. Então, é um processo que você tem escolhas a todo momento. Você não é obrigado a aceitar a primeira oportunidade que vier para você, como também pode não vir uma oportunidade. Sempre tem essa opção, porque é um programa que depende da disponibilidade dos governos. Então, por exemplo, ano passado, que foi ano eleitoral, no final do ano, não aparecia mais muita vaga, justamente por conta do processo eleitoral. E aqueles trainees, eles puderam receber vaga, aqueles trainees que não foram alocados ano passado, receberam oportunidades até o meio desse ano, se não me engano. Justamente
por conta daquele tempo que não tinha isso. E desde o início eles alinham a expectativa também, que pode ser que você não seja alocado. É uma possibilidade. Pode ser que não tenha vaga para todo mundo, pode ser que no final o seu perfil não chegue uma vaga com as suas limitações, que tem muita gente que coloca que só pode trabalhar num estado ou em uma cidade específica, e aí, ou em uma área muito específica. Então é mais difícil que tenha vaga para você. O que eles incentivam é que quanto mais aberto a possibilidades e oportunidades você tiver, mais fácil é para você conseguir sua locação. E por isso eu vi como uma chance de transicionar de carreira, porque eu tinha ali várias oportunidades de área. Os órgãos públicos não levam em consideração sempre a sua formação, eles levam muito mais em consideração o seu perfil e a sua visão, o que você quer para a sua vida na hora de te contratar, do que a sua formação em si. Sim, tem algumas pessoas que vão trabalhar com a sua formação. Eu tenho um colega aqui no Espírito Santo que é arquiteto, tá pela Vetor e está trabalhando com arquitetura. Tá tudo bem também, existe essa possibilidade, mas não era o que eu queria para mim. Então eu busquei uma oportunidade que estava alinhada com o meu propósito também. Então é um trainee que te proporciona muitas escolhas, que você está aberto ali a todo momento. Muito bom. Fernanda, olha, quem está querendo conhecer um pouco mais sobre trainee, sobre o trainee na Vetor Brasil, assim, o que você trouxe foi muito esclarecedor, né? Deu para abrir a cabeça, entender muito. E essa última fala, eu acho que reforça uma coisa que a gente sempre coloca aqui na Seja, que também tem muita pessoa que entra para prestar os programas de trainee, normalmente pessoas que ainda não fizeram as formações com a Seja, tá? Pessoas só que seguem a Seja nas redes sociais, também tá tudo certo, mas a gente vê que muitas pessoas falam assim, eu moro aqui em tal cidade ou tal estado, quais são os trainees que tem disponível aqui para a minha região, né? E a gente sempre fala, olha, um dos pré-requisitos de quem quer ser trainee é ter essa mobilidade geográfica nacional, porque tanto se for na Vetor Brasil ou se for num outro tipo de oportunidade, né, dentro desse universo trainee, geralmente são empresas que têm unidades em outros estados, se for empresa né, que tem a parte industrial, o trainee vai ter que visitar as plantas, né, da empresa em outras regiões, em outras localidades e tal. Então a gente sempre bate nessa tecla. Bacana saber que na Vetor Brasil você tem algumas opções, mas importante o pessoal ter essa consciência, como você falou, que quanto mais aberto a pessoa for no sentido de mobilidade, mais oportunidades ela vai ter de encontrar alguma coisa que de fato tem a ver com ela, né? Com os interesses dela, com a área onde ela quer atuar. Porque se ela pensar na localidade, muitas vezes ela vai estar optando por entrar num trainee simplesmente para ter no currículo, vamos dizer assim, esse título de trainee, mas não vai estar fazendo uma coisa que tem a ver com o que realmente vai fazer essa pessoa feliz, e ela não vai conseguir, muitas vezes, a entregar o seu melhor, né? Então, por isso que essa questão do autoconhecimento que a gente trabalha aqui na nossa formação na cursoria, ela é tão importante para a pessoa fazer escolhas que façam sentido de maneira que vai ser bom para a carreira dela e vai ser bom para a empresa onde ela vier a ser aprovada, né? Acho que tem tudo a ver com essa tua fala. Bom, a gente está caminhando aqui para o final dessa nossa conversa e eu queria que você deixasse assim uma mensagem para a pessoa que está ainda buscando a aprovação nos trainees. Um dos nossos interesses aqui com essa nossa conversa é justamente inspirar aquelas pessoas, né, que estão pensando em começar a se candidatar para os programas trainee, ou às vezes tem aquelas pessoas que já estão na luta aí pela aprovação e já tomaram muitas botas, e essa conversa muitas vezes acaba inspirando a pessoa a levantar a cabeça e continuar tentando, porque acho que o que fica muito claro é que assim, passar no trainee não é fácil, né? Precisa de uma dedicação. Você mostrou que você foi uma pessoa que se planejou, uma pessoa que se dedicou por pelo menos 12 meses, né, até a tua aprovação, mas ao mesmo tempo não é um bicho de 7 cabeças. Não é algo que só passa quem tem um curso específico, não é algo que é uma pessoa que tenha uma idade específica, né? Não é um único perfil, né? O programa trainee, quer dizer, o trainee, o universo trainee, ele absorve hoje, né? As empresas estão mais abertas a pessoas de diferentes perfis.
né? Então, eu queria que você pensasse aí, que você falasse para a gente, deixasse uma mensagem para essas pessoas ou que estão começando, ou para essas pessoas que estão pensando em desistir de tanta bota que já tomaram. Qual a mensagem que a Fernanda deixa para essas pessoas? Eu diria que tudo vem no tempo certo, que se é o seu objetivo, você não deve desistir. Porque foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que foi o meu momento. Eu me preparei por 1 ano, fiquei 6 meses sofrendo, sem saber se eu ia conseguir ser trainee da Vetor ou não. Foram 6 meses que eu não desisti de outros processos, que eu continuei prestando trainee, que eu sabia que podia não acontecer, mas que quando veio, foi tudo tão certo que eu entendi que tudo que eu passei foi porque ia chegar o meu momento. Então, a mensagem que eu deixo é: confia no seu processo. Ser trainee é um processo. Tem as pessoas que aprovam muito rápido, mas são pontos fora da curva. Então, confia que você está fazendo o seu caminho e que vai chegar lá. Pode não ser uma vaga trainee, tem isso também. Você pode descobrir ao longo do caminho uma vaga de analista ou um concurso que tenha mais a ver com você. Mas é o seu processo. Como é que fala? Não olha a grama do jardim dos outros, né? Confia no que você está fazendo para chegar lá e vai chegar o seu momento, independente da oportunidade que seja. Muito bom. E, por fim, o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, também pode ser breve. O que você acha que a cursoria, né? Pode ser assim, talvez, o que você acha, uma coisa que você acha que mais agregou, né, o fato de você ter feito a cursoria, ou é que você fale assim de coisas que você, mais de uma coisa, né, que você acha que a cursoria realmente fez a diferença para a sua preparação e que foi essencial aí para a tua aprovação. O que você pode falar do que a cursoria fez para você, do que a cursoria significou, dos diferenciais que a cursoria, né, agregou para a tua preparação? O mais importante para mim na cursoria é a etapa de autoconhecimento. É você entender quem é você e que tipo de oportunidade é para você começar a ir para os trainees certos. Não adianta você aplicar para trainees que não tem a ver com seu perfil. Vai ser muito mais difícil você entrar. E mesmo se você entrar, você pode não ser feliz lá dentro. Que é outro ponto. O trainee é um processo. Alcançar o trainee é um processo, mas ser trainee também tem que ser um processo. E deve ser legal. É um processo que deve ser legal para você. Então, o mais importante para mim na cursoria foi o autoconhecimento. E outro fator que me ajudou muito nessa jornada foi entender como que funcionam os processos trainee. Entender que existe uma lógica nesses processos, que você pode se preparar para todas as etapas, que você não precisa ser pego no susto, pego no pulo por tudo que está acontecendo, que você tem como chegar lá mais confiante em você. Então, foram os 2 principais pontos para mim da CG Trainee. Muito bom. Fernanda, eu queria então te agradecer, né, por você ter topado trazer esse teu depoimento, essa tua trajetória aqui até a aprovação, falar um pouquinho da tua história, da tua jornada aqui junto com a gente, explicou sobre o programa do Vetor Brasil, que acho que muita gente não tem ideia, né, de como é, e nada melhor do que alguém que está aí para trazer essas informações. Então, assim, em nome da Seja Trainee, eu queria agradecer muito você por ter topado, né? Mais uma vez te parabenizar aí pela sua aprovação também. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui, de verdade. Eu não sonhava que esse momento ia acontecer, sabe? Eu não esperava isso. Mas eu sei o quanto a CG Trainee foi importante na minha jornada. Então, eu fico feliz de estar aqui e de poder ajudar vocês também, de alguma forma. É isso aí. Então tá bom. Muito obrigado, Fernanda. Sucesso aí na sequência da sua carreira. Obrigada, Mário. Foi um prazer. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É isso aí, então, pessoal. Essa foi mais uma edição na nossa conversa com os trainees aprovados aqui que participaram da nossa formação. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando a Seja Trainee nas nossas redes, no nosso site, se mantendo informados dos processos que estão aí em andamento. E a gente se vê numa próxima conversa. Tchau, tchau.